Boa noite, pessoal. Mais uma vez para nós é uma honra estar aqui através da MLaw Academy, contribuindo com a divulgação e, mais do que com a própria divulgação, com a disseminação do ensino, com a disseminação da cultura. É muito importante esse projeto da MLaw, que vem trazer a todos nós a oportunidade de ouvir pessoas de gabarito da seara aduaneira, portuária, marítima e juntos crescermos. As nossas inteligências coletivas, sem sombra de dúvidas, fará um Brasil melhor. É isso que esperamos. Estamos dando um tempinho aqui para que o nosso convidado possa entrar, nosso ilustre convidado de hoje, e vai ser uma honra para nós ouvir o que ele tem a dizer. Acho que ele está chamando aqui, vou aceitar. Boa noite, Mauro. Oi, Dinei, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tudo bem. Amigos. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. E você? Legal. Tá ouvindo bem aí? Também, estou te ouvindo perfeitamente. Estávamos aguardando aqui sua conexão. E como a gente conversou, né, a ideia aqui é deixar um papo muito agradável, sem perder a profundeza que o tema merece, mas te deixar muito à vontade para que você possa tratar daquilo que eventualmente você queira. Tá tranquilo? Tranquilo. Para nós da MLaw é uma honra, uma grata satisfação tê-lo aqui. Você me permita, por gentileza, fazer uma breve apresentação, até para que o público que está nos ouvindo possa ter a ciência, né, de quem que é o palestrante, ilustre palestrante de hoje. Mauro José Silva é doutor em Direito pela USP, possui graduação em Direito também pela Universidade de São Paulo e graduação em Engenharia pela Universidade Federal do Espírito Santo. É mestre em Direito Político e Econômico pela Mackenzie, auditor da Receita Federal, também já participou como julgador da DRJ, me corrija se eu estiver errado, dos anos de 2014 a 2019, e do CARF, onde foi conselheiro da segunda sessão, nos anos de 2010 a 2014, é isso mesmo? Isso aí. Então, além disso, é professor, já fui professor assistente da USP, professor do curso de especialização da USP, do próprio IBDT, do Mackenzie, da Unisantos, ou seja, é uma pessoa que possui um know-how muito mais do que apropriado para tratar sobre o tema. E hoje exerce a função de presidente da Unafisco, não é isso? Exatamente. Desde junho de 2019, estamos tentando contribuir com os auditores na discussão, no encaminhamento daquilo que interessa aos auditores na associação e que interessa à sociedade também na discussão tributária. E aduaneira também, né? Sim. Bom, para nós, repito, é um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que quem nos ouve vai sair daqui muito melhor do que quando entrou. A intenção é essa, disseminar conhecimento, principalmente no momento em que vivemos na sociedade brasileira, não só na sociedade brasileira, mas no mundo em geral, mas tratando principalmente do nosso lar aqui, vemos que é necessário que medidas sejam tomadas e essas medidas devem ser na mesma velocidade que a urgência ela pede, né? Temos dia após dia são novas medidas provisórias, novas INs, ou seja, o estudante de direito, aquele que pertence a essa seara, deve estar atento a todas as mudanças legislativas para conseguir acompanhar o ritmo das mudanças que vem acontecendo de forma muito
abrupta, né? E desde já eu quero te deixar à vontade para tratar do tema de hoje, que são exatamente as medidas que têm sido tomadas, as medidas tributárias, né, de forma emergencial, que têm sido tomadas para tentar minorar os impactos econômicos da Covid-19. Por favor, mano, dê os seus comentários. Então, hoje, né, e a todos aí que estão acompanhando, logo que começou essa crise, a gente percebeu que havia uma grande perda de renda por grande parte da população, e aí isso afetaria também grandemente as empresas, né? E que o Estado ia precisar investir bastante, né? Nós estamos agora no tempo do gasto público, e é agora que o Estado tem que mostrar por que ele existe, para fazer o gasto público e recuperar a renda das pessoas e a capacidade das empresas de gerar emprego, né? E com essa preocupação, a gente ficou pensando que tipo de medidas a área tributária e aduaneira poderia contribuir emergencialmente, né? Evidentemente que se as empresas, nós temos essa sensibilidade, né, hoje, que se as empresas estão sofrendo, evidentemente que não se pode falar em cobrar mais tributos das empresas nesse momento agora. Mas isso não é para todas as empresas. Há empresas que estão tendo ainda bons resultados, ainda em período de crise, e aquelas pessoas que têm patrimônio acumulado no pré-crise, que ainda tem esse patrimônio, que pode dar uma maior contribuição. Então, as nossas medidas, elas têm medidas, foram pensadas em 10 medidas, sendo 3 de desoneração e 7 de medidas tributárias de cobrar mais daqueles que ainda têm como contribuir, né? A essas pessoas ainda, apesar da crise, né? Primeiro, a gente pensou primeiro nas pequenas empresas que precisam segurar os empregos, né? Pensando naquelas empresas de faturamento até 1.200.000 por ano, né? E a estas, nós não sugerimos suspensão de tributo. Nós sugerimos a simples isenção mesmo, não pagar mesmo, não será devido durante um ano. Com a contrapartida, e aí que está a diferença da nossa proposta, que haja garantia de emprego. É preciso que essas empresas, então, garantam aqueles empregos formais que ela já tem, né? Que ela já tenha gerado, então que ela garante aqueles empregos. Então ela vai estar isenta desses tributos do Simples durante um ano, né? Isso tem um custo aí, na verdade, de 20 bilhões para os cofres públicos. E as medidas foram pensadas em 49 bi de desoneração e 299 bi de medidas de arrecadar mais aqueles setores que podem mais. Quem quiser ir consultando, nós temos um hot site hoje, né, que é 10medidastributarias.org.br. Só que esse 10 é 10. Então é 10medidastributarias.org.br. Lá tem as entidades que são a Unafisco Nacional, o Sindifisco Nacional, a FENAFISCO, FEBRAFIT, né, Anfip e FENAFIM. São 6 entidades que se reuniram. Nós, Rudney, passamos aí de mais de 20, quase 30 horas lá, nos primeiros dias da pandemia, reunidos nesses aplicativos atuais aí, que a gente usa muito, para chegar num consenso com relação a essas medidas. Infelizmente conseguimos chegar, não é fácil, já que são entidades bastante díspares, né, com realidades diferentes, mas que foi possível então chegar nesse entendimento. Então, a primeira medida é essa, é uma medida de isenção para as empresas com faturamento anual de até 1.200.000. Não são todas as do Simples, porque o Simples brasileiro, com 4.800.000 de limite anual, ele está muito fora da realidade internacional, está muito grande, né? Então, a gente pensou num limite mais adequado, tá? Que seria da isenção. O Simples continuou como está, mas a isenção seria para esse grupo aí. A gente pensou também como segunda medida, viu, Rodney, nessa área de desoneração, em eliminar totalmente o Sistema S. Tá? Então, o Sistema S que incide justamente sobre folha, a nossa proposta é que seja tirada completamente. Aí você vai me perguntar, poxa, mas
o Sistema S ele tem um trabalho social relevante, né? Educacional e social. Isso não impede que isso continue sendo feito. Simplesmente não será feito com arrecadação pública. O Sistema S poderá buscar doações diretamente dos vários setores, não passando por uma arrecadação compulsória e calculada sobre a folha. Esse é o problema, calculada sobre a folha, entendeu? Então, essa colaboração das empresas, aquelas que puderem, poderá ser feita voluntariamente. Isso teria um custo aí de em torno de 18 bilhões. Né? Uma coisa que interessa muito a sua área aí, talvez boa parte de quem te segue aí no Instagram, a gente propôs duas medidas no câmbio. Tá? Uma de desoneração e outra de oneração, vamos dizer assim. A ideia é que ninguém ganhe nem perca com a crise. Tá? Então, aqueles que estiverem ganhando vão pagar mais e aqueles que estiverem perdendo vão ter alguma parte da sua perda congelada. Como? A gente propõe que os tributos aduaneiros sejam cobrados com a taxa de câmbio de dezembro, 31 de dezembro, que era R$ 4,00. Tá? R$ 4,00 já tínhamos um processo de crescimento da taxa de câmbio por motivos da nossa economia, e isso se agravou, nós estamos com 5,70, 5,80, 6 e por aí fora, né? Então, para quem estiver importando, a nossa ideia é que ele não sinta os efeitos da crise. R$ 4,00 é o máximo de taxa de câmbio, vai calcular sobre a taxa de câmbio de 31 de dezembro. Tá? Isso dá em torno de uns 12 bilhões de desoneração. Agora, por outro lado, é o seguinte, isso para as empresas importadoras, né, Rodrigo? Agora, imagina o exportador, ele está tendo um ganho. Nós propomos um tributo, que pode ser IOF, pode ser um empréstimo compulsório, que incida nos contratos de câmbio um valor de 10%, né, naquilo que exceder o câmbio 4,45. Significa que ele vai ter um valor que vai chegar ali em R$ 4,00 a 4, né? É o dólar a R$ 4,00, entendeu? Como para quem exporta o dólar fechado, travado pré-crise do Covid. Pré-crise do Covid. 4. Ninguém vai sentir, tá? Quem estiver ganhando vai contribuir e quem estiver perdendo vai ter os tributos aduaneiros calculados sobre R$ 4,00. Essa é a nossa proposta. Então, você tem uma proposta de desoneração e uma proposta de cobrança. Tá? Então, você vê que quando eu falei que as nossas medidas propostas por nós em cima daqueles setores que podem pagar. Então, quem está exportando tem um saldo positivo, veja bem, e a gente desconta, evidentemente. Se você importa para poder exportar, é claro que o que você importa, você vai abater dessa conta. Né? É uma questão líquida. Se você importou 10 milhões e exportou 20, então esse tributo vai ser só sobre os 10 milhões, né, de dólares. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Agora, diga lá. Essa indexação do câmbio a 31 de dezembro, salvo engano, do ano passado, permaneceria por quanto tempo? Durante o período da crise ou uma estimativa futura? Durante o período da crise, logicamente, se o dólar cair abaixo de R$ 4,40, evidentemente que não tem mais sentido. Né? Então, a duração disso, a gente prevê para 12 meses, mas isso tem que ser revisto, porque nós não sabemos quando que as coisas vão voltar ao normal. Né? Então, nós prevemos 12 meses, mas isso pode ser estendido, entendeu? E tem uma medida que é bastante discutida hoje, né? E a gente procurou, nós temos nota técnica, tudo sobre o assunto, para desfazer algumas confusões sobre essa questão, que é o imposto sobre grandes fortunas. Né? Muita gente diz que arrecada pouco, que vai pegar classe média, e não é por aí. Nós tivemos acesso aos dados públicos da Receita, relativo às declarações de imposto de renda, todos têm acesso a isso, nós também, e podemos avaliar que é o seguinte, se nós cobrarmos imposto sobre grandes fortunas, daquelas fortunas superior a 20 milhões de reais, né? Então seria um contribuinte. Quem é o contribuinte? Quem tiver um patrimônio
acima de 20 milhões de reais. Não é uma classe média, né, Rolina? 20 milhões é um patrimônio razoável, né? Isso pessoa física, quantas pessoas jurídicas. Aí numa alíquota efetiva de 2,5%. Começa menor, tem uma que é maior, mas a alíquota efetiva de 2,5%. Daria uma arrecadação anual de 30 a 40 bilhões por ano, né? Quantos são essas pessoas, né? Não são só aqueles 200 bilionários que a Forbes falou, né? Vocês viram aí? Nós até pedimos que a Receita nos informe quanto esses 200 bilionários pagam de imposto somado, né? Mas não são só esses 200. Sabe quantas pessoas, Rudney, que a gente vê pelas declarações de imposto de renda que seriam estes? Mas em torno de 30 mil pessoas. Sabe qual é a renda dessas pessoas? Mensal. Renda total, né? Tributável, não tributável, isenta, mensal, superior a 320 salários mínimos. Veja bem que isso não é uma classe média. São pessoas, são chamados super ricos, né? Que são aí em torno de 30 mil pessoas que têm um patrimônio que chega perto de 2 trilhões somado. Então é muito dinheiro, né? Esses, então, pagariam esse imposto sobre grandes fortunas. Mas como o imposto sobre grandes fortunas só valeria a partir de 2021, né? Nós propomos também que se crie um empréstimo compulsório e se cobre já. É preciso esclarecer uma coisa aqui que eu esqueci de falar no início, é o seguinte. Quanto essa crise vai nos custar de gasto público? Né? Não sei se vocês viram que o relatório Focus, divulgado recentemente, já fala numa queda do PIB de mais de 5%. E o relatório Focus, que é Banco Central, são conservadores. E se fala em, no mínimo, 10% do PIB, nós vamos ter que investir em gasto público para que a economia vá se recuperando. 10% do PIB dá em torno de 700 bilhões. Né? Essas medidas que nós estamos propondo dão um saldo positivo de 250 bilhões. Então, veja que não dá para esperar o dinheiro entrar para poder gastar. O Estado tem que gastar. Né? E se precisar, nesse primeiro momento, tem que emitir dinheiro se não tiver como esse dinheiro não estiver sendo arrecadado, né? O endividamento agora não é aconselhável. Se precisar emitir moeda, nesse período de uma crise jamais vista há um século, tem que emitir. Mas, evidentemente, que isso depois terá que ser feito um ajuste. E daí entram essas medidas para ajudar no ajuste, entendeu? Certo. A gente não quer arrumar todo o recurso, porque não dá. Eu acredito que essa conta ultrapassa esses 700 bi, né? De recuperação da economia, de dar renda a quem perdeu. Pensa no cara que vendia pipoca, que vendia cachorro-quente, a senhora que fazia trabalhos de manicure e outros, né? Muitos outros que perderam sua fonte de renda. Esses já estão aí com essa renda de R$600, né? E isso tem que continuar. Isso é um custo. Então, se imagina que seriam esses 700 bilhões, pode chegar a 1 trilhão. Nós não propomos que isso seja arrecadado de uma vez, mas precisa dar uma ajuda. Então, vem daí uma parte dos ricos, super ricos. Eles vão contribuir com 30, 40 bilhões por ano. Aí você vai me dizer, aí vem a polêmica, viu, Rui? A polêmica é dizer, até o Huck, né, falou isso aí, Luciano Huck, os ricos vão embora. Vão embora. Mas que rico mais avarento, né? Por causa de 2,5%, ele vai juntar as coisinhas dele e vai embora. Vai botar um apartamento nas costas e vai embora. Né? Como? Vai tirar todo o investimento das empresas e vai levar. Vai pegar a lancha dele, né? Não faz. A lancha ainda leva, né? Mas vai pegar os imóveis e botar nas costas, como fica? Né? Então, não é verdade. É 2,5% de alíquota. Só o gasto que você tem para desmobilizar e tirar esse valor daqui para levar para fora custa mais do que esses 2,5% muitas vezes. Então, é uma colaboração de 2,5%, que eu tenho certeza que os nossos super ricos irão dar. Eu não estou falando nem de 10, nem 20, nem 40%. 2,5%.
2,5% sobre o patrimônio do super rico. Não é nada que vai espantar milionário, que vai embora daqui. Não é possível imaginar que a avareza e a falta de patriotismo dessas pessoas vão no nível que, por causa de 2,5%, eles vão desmobilizar todos os patrimônios e vão embora do Brasil porque estão me cobrando 2,5% de tributo. Né? É um argumento que não se sustenta. Né? Bom, ainda, Rodinei, aí você vai me perguntar. Então, eu já esclareci, olha, 30 mil pessoas, né, não é o Brasil todo e não é a classe média toda, que tem renda superior a 320 salários mínimos por mês. Não é a classe média de novo, né? Porque a classe média não ganha 320 salários mínimos por mês. Não é. Né? E com patrimônios que ultrapassem 20 milhões. Então, a gente derruba todos aqueles confusões que há quando se discute o imposto sobre grandes fortunas. Tá? Outra coisa que a gente quer esclarecer é o seguinte: não é algo temporário o imposto sobre grandes fortunas. Esse deve ser definitivo, porque está na Constituição. Nossa Constituição é de 88. Desde então tem essa previsão. Né? Nunca foi criado. Vamos aproveitar agora e criar esse imposto. Né? Podemos dividir com saúde, podemos dividir com assistência social, já prevê isso, né? Para evitar que vá para outras áreas. A Constituição permite que você faça um direcionamento para a saúde. Podemos fazer. Tá? Ainda dando aquela contribuição dos super ricos, né? E de quem não está mantendo o dinheiro parado. Então, todo mundo que estiver investindo em fundos, o ganho que tiver dos fundos, nós instituímos a contribuição temporária de 20%. É para desestimular que o dinheiro fica parado. Porque agora nós precisamos do dinheiro investido, né? Para gerar empregos nesse período agora. Então, é uma forma de, além de arrecadar, né? Isso dá uma arrecadação de uns 60 bi por ano, é muito dinheiro. Além de arrecadar, ela também estimula que as pessoas invistam, né? Invistam aquele recurso que está parado. Poxa, mas eu tô investindo em fundo para minha aposentadoria, também vou pagar? É 20%, gente, sobre o rendimento. Não é sobre tudo, não. Então, quer dizer, se você tem um rendimento aí de 0,5% ao mês, né? Você teria 0,4%. O 0,1% ficaria no imposto. Mais ou menos isso. Né? Então, é 20% sobre os rendimentos. Né? Então, e tem aí uma faixa de isenção também, para não pegar aquele pequeno investidor. Tem lá previsto isso. Uma faixa de isenção. Quem quiser, olha lá no site 10medidastributarias.org.br. Tá? É o hot site. Ainda nessa linha de medidas, você quer comentar alguma coisa, Rodney, sobre isso? Em relação à tributação sobre as grandes fortunas, de longa data é a discussão sobre a constitucionalidade. Não há que se discutir a previsão constitucional. Mas qual seria, então, uma base imponível justa? Né? A proposta aqui é de 20 milhões. Né? Essa proposta... você tocou num ponto sensível, que é de tributar quem tem mais a contribuir. Quanto a isso, eu acho que a sociedade, de forma geral, ela é uníssona em dizer que realmente quem ganha mais tem que contribuir mais, né? Agora, quanto à base imponível, eu acho que ela precisa ser discutida, né? Eu não sei se essa base que você está colocando, ela equivale também para pessoas jurídicas ou somente para pessoas físicas? Esse limite só pessoa física. Somente pessoas físicas. Só pessoa física, isso. Perfeito. E pessoas... Aí você vai dizer, mas as pessoas vão ter algumas questões aí. As pessoas vão transmutar o seu patrimônio para pessoa jurídica. Não se preocupem, porque a Receita tem meios de identificar esse tipo de fraude, teria meios de combater isso tranquilamente. Né?
esse tipo de coisa não se sustenta, porque se ele usar uma pessoa jurídica para encobrir o patrimônio, com o passar do tempo, isso vai ficar claro. Sobre a base, aí eu queria te dizer o seguinte, Rúlio. No site da Unafisco, nafisconacional.org.br, tem algumas notas técnicas. Né? Nós fizemos uma nota técnica 17 sobre esse tema. E nós identificamos, tem 4 países com esse imposto. A média da cobrança começa aí em torno de 500 mil euros, que são mais ou menos 3 milhões. Então, veja que na Europa, né, os países que têm esse imposto começam a cobrar esse imposto a partir de 3 milhões de reais. E nós aqui, para evitar justamente, como a nossa concentração de renda é muito mais alta, nossa concentração de renda, pelo índice Gini, né, que é o índice que mede a concentração de renda, é o dobro desses países. Então, no mínimo, deveríamos começar em 6 milhões. Mas a gente propôs começar ainda mais alto, porque a nossa concentração realmente é muito alta. Então, começamos falando em 20 milhões. Então, somente quem tem patrimônio acima de 20 milhões é que seria contribuinte desse imposto, entendeu? E só as pessoas físicas, tá? Então, isso eu queria ver que tanto a alíquota quanto a base tem um exemplo internacional, né? Tem 4 países no mundo que ainda hoje têm o imposto sobre grandes fortunas e a gente procurou saber desses países. Quem quiser olhar esse estudo, está lá no nosso site, cita um estudo da OCDE. Então, o pessoal que está fazendo trabalho aí acadêmico, né? É uma fonte de referência importante, né? Quem quer estudar melhor o assunto, na nossa nota técnica 17, que tem lá no nosso site, né? Como eu disse, as medidas, 10 medidas, é fruto do trabalho de 6 entidades, né? Eu estou referindo a um trabalho só da Unafisco, que é específico do imposto sobre grandes fortunas, tá? Perfeito. Então, a gente fez esse estudo para esclarecer essas dúvidas minhas, viu? Tem muita confusão sobre esse imposto, né? Há muita, isso não arrecada nada. Bom, arrecada de 30 a 40 bilhões, né? Isso pega a classe média. Não, não pega. São só pessoas que têm renda superior a 320 salários mínimos por mês, né? Então, não pega a classe média, tá? Então, só para deixar isso bem claro. E aquele cara falando assim, mas aquele senhor que acumulou um patrimônio só para ter imóveis de aluguel, para ter uma renda, agora nós vamos tributá-lo. Ora, certamente, não estou falando de uma pessoa que tem 20 milhões de patrimônio, né? Essa renda, certamente, quem tem 1, 2, 3 milhões aí, tem 5 casos, não sei, né? E olha, 20 milhões é um valor bastante significativo para a realidade brasileira, né? Bom, então falamos do imposto sobre grandes fortunas, né? São 7 medidas arrecadatórias. Falamos desse, falamos da contribuição sobre os fundos, né? 20%. E agora a terceira medida de arrecadação, veja que é só sobre o setor que pode pagar mesmo. É um acréscimo na CSL e na COFINS das instituições financeiras. Tá? Interessante, viu, Eugênia, que a gente propôs um acréscimo de 15 pontos percentuais aí. E aí, alguém, acho que o executivo do Bradesco apareceu agora numa matéria. Nós temos que dar nossa contribuição, disse ele. Vamos admitir um acréscimo de 1 ponto percentual. Realmente, 1 ponto percentual para o setor financeiro, que teve um lucro em 2019 de 120 bilhões e que já no primeiro trimestre já teve um lucro gigantesco, né? Uhum. Me parece bastante inadequado, né, para dizer o mínimo nesse momento. Há que esse setor dê uma contribuição ainda maior, né? E a gente propõe 15 pontos percentuais a mais, o que daria uma arrecadação estimada de 38 bilhões. Né? Então, um acréscimo aí de 15% na CSL e de 4% na COFINS para as instituições financeiras. Curioso, Rudinei, porque é o seguinte, sabe qual foi uma das primeiras medidas que o governo tomou?
liberou dinheiro para o banco emprestar. Né? Significa o quê? Que ele vai ter mais lucro. Então, é um dos poucos setores que ganha na crise. Se o governo dá mais dinheiro para o banco emprestar, é mais empréstimo, mais lucro. Né? Com todo o aumento de inadimplência que pode ter, ainda assim terão um lucro gigantesco. Se você tiver alguma pergunta aí, eu não consigo acompanhar os comentários. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Tá, eu já gostaria de colocar um ponto aqui, que eu não consegui acompanhar quem foi que comentou, mas registrei a pergunta. E foi no seguinte sentido, você falou inclusive da possibilidade de emissão de moeda. E o questionamento de quem nos acompanha era o seguinte, a impressão de moeda não elevaria a inflação? Olha, nós vamos entrar num período até de depressão econômica. Então não está, eu não sou economista, mas o que eu tenho lido é que não está no radar dos economistas essa preocupação. Né? Isso nós estamos com um período agora, né, comparável ao pós-guerra, pós-segunda guerra. Né? Uma das medidas que se fala, e nós estamos fazendo essa medida, se for pensar, é o tal do dinheiro de helicóptero, né? Que é passar aquele de helicóptero jogando dinheiro. E é mais ou menos isso que nós estamos fazendo com esses R$600. Nós estamos distribuindo dinheiro, só que agora nós temos meios eletrônicos aí que estão facilitando. Apesar de muita gente estar com dificuldade de não ter recebido ainda. Muita gente que precisa ainda não recebeu. Mas já chegou esse dinheiro a muita gente. Tá? Então, nós estamos discutindo esse tipo de medida. Então, nesse primeiro momento, é claro que nós não podemos ficar com a liberação de emitir dinheiro para sempre. Claro que não, mas neste momento não se descarta essa possibilidade. Né? E aqueles velhos limites de endividamento, né, que nós tínhamos, ficávamos discutindo, quantos por cento do PIB que nós podemos nos endividar, nada disso agora, na primeira etapa da recuperação da crise, se aplica. Né? Nós temos que reerguer a economia. Nós nem sabemos o quanto que a economia vai cair. Né? Eu disse que o relatório Focus falou em 5%. Mas provavelmente isso vai virar uns 10%. A queda é muito grande. Né? Temos muitas empresas fechando as portas, principalmente no setor de serviços, restaurantes, turismo, hotéis. Realmente, a crise do Covid fez vítimas, muitas vidas, e isso que é o mais grave, mais de 16 mil vidas, e fez também na crise econômica. Vamos nos preocupar em sair da crise sanitária e depois cuidar das vidas. Como o nosso campo de atuação não conseguimos colaborar diretamente lá nas vidas, nós estamos já pensando o pós, mas respeitando o tempo certo para sair desse momento aí de quarentena, lockdown, etc. Então, vamos precisar de recursos. Fala-se no mínimo em 700 bi. Como eu disse, pode ultrapassar 1 trilhão. Né? Então, vamos precisar de vários recursos. Como a arrecadação está caindo, nós vamos precisar de emissão de moeda, de um pouco de endividamento e de recursos daqueles que podem contribuir. São esses 250 bilhões que eu estou falando. Né? Então, é preciso somar recursos de todos os lados. Mas nunca que a gente pensou em condicionar a ajuda a essas medidas. Não. A ajuda é imediata. Ou a gente ajuda, ou o país convulsiona, porque as pessoas vão passar fome. Né? Já estão ajudando, felizmente, e precisa isso continuar. Tá? Eu indo lá ainda para outras medidas lá, Rudner, aí eu tinha falado aqui, né, que lembra que eu tinha falado que nós propomos congelar o câmbio em 31 de dezembro. Ninguém ganha, ninguém perde. Quem estiver perdendo, ou seja, importador, congela o câmbio em 31 de dezembro e os tributos aduaneiros ele paga no câmbio em 31 de dezembro. Essa é a nossa proposta. Mas quem estiver ganhando vai ter um IOF, um empréstimo compulsório de 10% sobre o valor do fechamento do câmbio. É justamente isso que a gente está colocando, estimando uma arrecadação aí desse lado de 90 bilhões. É uma contribuição significativa, uma estimativa de arrecadação de 90 bilhões. Tá?
Isso num dólar de 5. Nós já estamos com o dólar a 5,70. Então, esses 90 bilhões já devem ser mais do que isso. Perfeito. Então, isso interessa aí ao pessoal mais da área que mais diretamente se relaciona com vocês, né? Tanto de um lado como de outro. Uma outra medida que a gente propõe, Rudinei, aí, está lá, né, como número 8, é um empréstimo compulsório sobre o lucro líquido oferido em 2019 e distribuído agora. Isso não tem nem a intenção, Rudinei, de arrecadar, mas de desestimular a distribuição de lucro. Que esse lucro seja investido. Vamos precisar disso, né? Do investimento, só o Estado investindo não dará conta. É preciso que a iniciativa privada invista também. É claro que vai haver, Rudinei, um problema muito sério eu reconheço, de segurança, de credibilidade. Pense você. Essa crise ela não acaba quando um governo disser que acaba. Nem federal, nem estadual, nem municipal. Haverá uma crise de confiança, primeiro de medo. Quem que irá sair de casa sem uma vacina? Então, enquanto não houver uma vacina, prevalecerá o medo das pessoas, principalmente grupo de risco, e mesmo quem não é, porque quem está morrendo quem tem 30 anos de idade. Então, eu chego para você e falo, pode sair que nós vamos ter UTI. Aí o cara vira para mim e fala assim, só que eu não quero ir para a UTI. Né? Eu quero que tenha uma vacina para eu ter essa segurança. Então, nós vamos passar por um medo, primeiro, se o presidente da República disser que pode sair, o Dória disser que pode sair, e o prefeito de Santos disser, por exemplo, nós estamos em Santos, disser que pode sair, muitos irão sair, mas alguns não irão. Uma fatia significativa não irá circular, não irá querer frequentar restaurantes cheios, cinemas e teatros cheios, porque há um medo. Então, nós vamos enfrentar essa crise, esse medo. Isso vai se refletir na disposição de investir das pessoas. Né? Agora, bom, aí saiu a vacina, Rui. E vamos supor que o Brasil já teve acesso à vacina e todo mundo se vacinou. Coronavírus acabou. Aí o empresário vai pensar, o coronavírus acabou. E o próximo vírus? Até que, enquanto a gente estiver com a memória dessa pandemia, memória da pandemia, e também uma garantia ou uma expectativa de que nós temos uma agência especializada em medidas de pandemia, coisa que nós não temos, como pego de surpresa, o empresário vai querer o que para investir? Saber se tiver um outro vírus vindo da China ou de qualquer lugar, o mesmo da Amazônia, enfim, não importa, que a nossa reação não irá fazer com que ele perca o investimento, como muitos perderam agora. Né? Muita gente que investiu em restaurante, em hotel, etc., perderam seus investimentos. Aí, agora eu vou investir num novo restaurante, e se tiver um outro vírus ano que vem, como é que faz? O coronavírus 2. E aí, não tem vacina ainda. Então, veja, isso gera uma crise de confiança. Nós teremos uma dificuldade do empresário investir por essa crise de confiança. Demorará alguns anos para que essa crise de confiança desapareça completamente. Então, por isso que eu digo, a crise não acaba com o decreto do presidente. Não acaba. Né? E com a vacina, Mauro, acaba? Este vírus acaba. E as pessoas, então, estão seguras, aí vão voltar para a rua. Mas as pessoas vão investir em novas empresas, daquelas que fecharam? Bom, aí é o problema. Pensa em você com um recurso, fala assim, bom, vou investir. E se tiver daqui a um ano, o ano que vem, ou daqui a um ano tiver outra... Eu não retornei ainda o meu investimento em um ano, né? Você retorna o investimento em 2, 3 anos. Se no horizonte de 3 anos vier outra pandemia dessa, acaba com o meu investimento. Então, veja que vai haver uma crise de credibilidade né? Das pessoas investirem. Por isso que o Estado vai ter que atuar muito para estimular a economia. Entendeu? Perfeito. A gente avalia que não basta... está resolvido se o presidente baixar um decreto. Não estará, nem se o
o Dória baixar um decreto liberando tudo, e nem se aqui liberar tudo, economicamente não se resolve, sem falar no problema de milhares, né, de mortes. Né? O problema econômico não se resolve com abrir tudo. Né? Ele começa a ser resolvido com uma vacina. Começa, né? E depois vem também com... Nós teremos que organizar, Rodney, uma grande agência aí, tipo Anvisa ou outra, mas só especializada em medidas para a pandemia. Nós temos que ter especialistas pensando nisso antes que aconteça. Então, muitas das medidas agora que a gente está batendo cabeça aí, se tivesse feito um planejamento, isso não teria acontecido. Os danos de saúde e econômicos seriam menores. Mas isso nós não tivemos, ninguém teve. Né? Alguns países estavam melhor do que outros, na Alemanha, etc., mas no Brasil não teve. Vamos ter que investir nisso, investir em mais UTIs, investir nisso, para dar o quê? Segurança ao empresário de que, se ele investir, não vai vir outra pandemia e colocar tudo por água abaixo. Né? Ele perder todo o investimento. Se o empresário não tiver essa segurança, ele não vai investir. Não é o internacional, nada. Qualquer cidadão que tiver o seu recurso suado. Eu andava na rua e passavam dois amigos e falaram assim: poxa, mas o meu recurso que eu poupei 10 anos, investi e perdi. Então veja que isso é um drama econômico, para a gente pensar depois. Isso não tem nada a ver com o drama sanitário e de saúde, que deve ser resolvido primeiro e deve ter prioridade. Perfeito. Mas suas colocações são muito pertinentes, e tem também uma ponderação aqui da professora Maria Cristina Gontijo. Ela faz a seguinte pergunta: como a Receita Federal está encarando a inadimplência das empresas, principalmente as do Simples Nacional, que, por conta dessa pandemia, estão deixando de arcar ou adimplir com os parcelamentos que eventualmente foram aderidos, né? Como que a Receita está olhando para quem está na ponta, realmente está sentindo a dificuldade, né, de pagar, né, os seus tributos? Eu pediria para a professora conferir, que parece que saiu uma medida recente suspendendo todos esses parcelamentos. O pagamento não perdoando, nada disso, mas suspendendo durante 3 meses para se pagar futuramente. Perfeito. Então, dá uma conferida, me parece. Primeiro, o pessoal do Simples, o pagamento mensal já foi suspenso, né? Foi suspenso. A nossa proposta é para isentar, ou seja, nem pagar, mas foi suspenso. Agora, os parcelamentos de dívidas anteriores, parece também que já foi suspenso. Então, foi uma medida adequada. Evidentemente que depois vai vir essa conta, né? E depois nós vamos ter que pensar o que vamos fazer com essa conta. No momento está suspenso, para que nós não dificultemos ainda mais a situação dessas empresas. Tá? Então, essa preocupação já tiveram, né? De suspender os parcelamentos e os pagamentos das empresas do Simples. Tá? Eu olhando aqui, o Rudney, nós temos ainda 2 medidas, né? Uma que é um empréstimo compulsório sobre os lucros e dividendos remetidos ao exterior. Veja bem, se nós estamos em crise, o país precisamos de investimento, é claro que nós temos que desestimular a remessa de lucros ao exterior. E para isso nós colocamos um alíquota, um empréstimo compulsório de 25% sobre essas remessas, que é para desestimular a saída de recursos do exterior. Que o recurso das empresas ganha no Brasil fique aqui e se invista aqui. Né? Nós vimos com esse negócio de respirador o quanto que nesse momento agora de crise os países serão, vamos dizer assim, irão se voltar para dentro de si. Né? Então aquele ambiente de cooperação agora, nos primeiros anos da crise, isso não vai acontecer. Então cada um deve cuidar de proteger a sua economia. Isso é natural nesse momento. E como última medida, a gente propõe algo também bastante polêmico, né? Que é permitir que os estados aumentem o ITCMD. O que é o ITCMD?
é o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações. É o imposto de heranças, que é o causa-mortes, e aquelas doações em vida. Não é, gente, aquele imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Esse é o ITBI, de competência municipal. Desse nós não tratamos. Nós tratamos do ITCMD. Né? Há uma constatação de que no Brasil se paga pouco imposto sobre heranças. A gente, evidentemente, estamos propondo esse aumento para heranças a partir de um certo valor. Não é aquela pequena herança que está sendo... Né? Não é nosso objetivo. Nosso objetivo são as grandes heranças que precisam contribuir mais. Hoje fica em torno de 4%, podendo ir a 8%, etc., mas não passa de 4%. O que a gente quer é que a alíquota máxima seja 30%. Não quer dizer que todos serão 30%. Agora, algum estado que acha que dê para colocar em 30%, que coloque. Né? O Senado Federal, né, diz que a alíquota máxima é 30%, e cada estado vai determinar a sua alíquota. Tá? E isso daria uma arrecadação em torno aí de 33 bilhões. Os nossos colegas do Fisco Estadual, que estavam conosco na elaboração dessa proposta, né, alegam que a queda de arrecadação do ICMS será muito grande. Claro, queda do consumo, né? Sim. E que o ITCMD seria uma maneira justa, porque pega de quem tem recursos, dos ricos, quem tem estoque, né, de riqueza, e seria uma maneira de substituir em todo ou em parte, né, a queda na arrecadação do ICMS. Então, essa aí seria a décima medida, né? São 3 de desoneração e 7 medidas de cobrança, sempre pensando naqueles setores que, mesmo com a crise, têm estoque de riqueza, né? Ou estão ganhando com a crise, no caso de câmbio, empresa exportadora. Então, são essas medidas que a gente está discutindo. Algumas dessas já viraram projeto de lei. Né? Essa do Senado precisa ter uma iniciativa de resolução. Né? Várias dessas já viraram projeto de lei e já estão tramitando no Congresso. Precisa de vontade política para implementar. Né? Veja que nós não falamos, isso durante a discussão, a gente discutiu muito, e a reforma tributária. Né? Olha, isso é uma questão estruturante e não uma questão emergencial. Né? Discutir reforma tributária dentro dessa crise é absolutamente inoportuno. Né? Como é que eu vou falar de reorganizar o Pacto Federativo, sendo que estados e municípios, alguns vão ficar sem recursos para pagar seus primeiros compromissos? Então, não me parece que nesse primeiro momento haja clima para a reforma tributária. Vamos organizar o país primeiro, botar o país para produzir novamente, vacinar todo mundo, né? Ter saúde para todo mundo, vacinar as pessoas, estruturar a saúde de forma que, se vier outra pandemia, não haja risco de se entrar em situações como essa. Aí, depois que a gente fizer isso, o país voltando ao normal, voltamos a discutir a reforma tributária. Né? Podemos até, muitas medidas, viu, Rudi, que se reclama aí de complexidade, algumas medidas que são relativas à complexidade não precisam de reforma constitucional. Podemos fazer por medidas infraconstitucionais. Essas podemos fazer tranquilamente. Há muitas medidas nesse sentido. Agora, rediscutir o que a gente chama de pacto federativo, quanto que fica com a União, com estados e municípios, agora, nesse momento, pós-Covid, primeiros meses, eu ouço essas propostas aí sendo faladas, eu me preocupo muito, que me parece absolutamente inadequado falar nisso agora. Nós temos que ter, como nós pensamos, em medidas emergenciais, né, para que envolva a tributação, que envolva até o comércio exterior, que é a questão do câmbio. Né? Quero destacar aí, já estamos quase indo para o nosso final, né, Rui? Isso. A atuação da Receita nesse período. Né? A Receita, na área aduaneira, continuou o trabalho.
Aliás, as apreensões de drogas e contrabando aumentaram bastante, quase de 20% a 30% nesse período de crise. Você vê que coisa. Legal. E na área de tributos, diga lá. Esse era um ponto que eu iria comentar, né? Eu iria perguntar justamente porque também era uma pergunta aqui da Giovana, da professora Giovana, como é que está a atuação da Receita Federal, eventualmente, nesse combate, né? À corrupção, no combate ao tráfico de drogas, a todo tipo de ilícito, porque nesse tempo de pandemia, espertalhões têm para todo lado. E como é que está funcionando realmente o combate ao crime organizado, vou chamar assim, pela Receita Federal? A Receita, na aduana, isso segue firme, né, com todas as cautelas que tem que ter com as pessoas, mas se seguiu esse trabalho naturalmente com o acréscimo aí das apreensões de contrabandos e drogas, né? Isso no Instagram da Unafisco vocês podem acompanhar. Agora, na parte de tributos internos, a Receita, por exemplo, como você disse, eu fui do CARF de 2010 a 2014 e depois fui julgador. Desde pouco depois de 2010, nós temos já implantado o teletrabalho na Receita. Então, a Receita tem uma ampla experiência em teletrabalho, né? Já há muitos setores da Receita que funcionam em teletrabalho antes da crise. Então, com a crise, a Receita pegou o conhecimento que ela tinha, o know-how que tinha já de teletrabalho e espraiou por todos os setores. Então, houve praticamente quase nenhuma queda na atividade da Receita, que havia uma grande experiência já de teletrabalho que foi feita, né? Por isso até a gente se espantou um pouco com algumas notícias de que algumas autoridades da Receita estavam falando em retomar o trabalho presencial, né? Me parece um pouco precipitado, talvez uma orientação do presidente da República, etc., nesse sentido, né, pela agenda política dele, mas não faz sentido porque a Receita atuou bastante firme, tanto na área aduaneira como na área de tributos internos, nesse período de crise, e continua fazendo isso. É desnecessário e inoportuno falar em retorno de trabalho presencial, porque não está havendo prejuízo no trabalho, que a Receita tem infraestrutura tecnológica e experiência de teletrabalho amplo, que permite tranquilamente ela fazer o trabalho como já vem sendo feito, entendeu? Então, eu queria registrar isso, né, que esse trabalho continua sendo feito nesse período de crise aí do Covid, entendeu? Certo. Sem sombra de dúvida, o papel da Receita é fundamental. Ninguém nega que a Receita exerce uma atividade que é fulcral para o desenvolvimento não só da sociedade brasileira internamente, mas externamente também, dando exemplo da sua lisura, né, nas suas atitudes, nas suas operações e sendo muito transparente, né? Então, eu queria desde já parabenizá-los, a todos da Receita Federal em seu nome. De toda sorte, voltando aqui ao projeto, essas propostas feitas pelo sindicato, eu acho que eu senti falta, na verdade, de 3 medidas que eu gostaria de citar aqui. Algumas mais, mas eu gostaria de citar 3. Primeiro, para desonerar, a suspensão da limitação da trava do prejuízo fiscal. Eu não vi essa discussão, algo que o empresariado gostaria de ver discutido, né? Fica aqui como uma sugestão. A autorização da utilização de crédito PIS/COFINS de forma imediata e não prospectiva, e a transferência de crédito acumulado de ICMS, né? E aí para os estados, vinculando, claro, todas essas medidas à manutenção dos empregos. A ideia aqui é manter os empregos e fazer com que a economia gire, né? Porque não adianta também ter medidas de moratória ou acabar com o fato gerador. O fato gerador ele precisa acontecer para que a economia possa se recuperar. Que não precisam disso, né? Então, o problema é a gente identificar que o setor financeiro, eu vou permitir essas medidas para o setor financeiro para quê? Eles não precisam disso, né? E há setores que precisam.
a gente criticava sempre que no pré-crise nós tínhamos aí quase 400 bilhões de privilégios tributários, né, que são os benefícios fiscais, mas que a gente chama de privilégios tributários, sem nenhuma contrapartida. Então, principalmente agora na crise, qualquer medida é preciso ter uma contrapartida em emprego. É preciso que as empresas que recebam ajuda, elas deem uma contrapartida de emprego. Porque o que recupera a economia é o emprego. Que é aí que as pessoas vão gastar e vão movimentar a economia. Né? É o emprego, existir a base do capitalismo é a existência de consumidores. E isso, para ter consumidor, precisa ter emprego. Né? Então, todo benefício precisa estar conectado com o compromisso de gerar emprego. Coisas que no período anterior, pré-Covid, não existia, e a gente está, e algumas medidas do governo saíram sem nenhum compromisso, né? Até os bancos que receberam 1 trilhão e 200 bilhões de liberação aumentaram as taxas de juros. Ou seja, é uma falta de compromisso com o país. Né? Então, é um compromisso que os empresários têm que ter de gerar emprego, de manter os empregos, gerar não, manter os empregos, né? Gerar já é um sonho, né? Para daqui a algum tempo. Nós temos que primeiro manter os empregos e, para isso, os benefícios que receberem têm que ter essa contrapartida. É isso que a gente defende. Tá? Há muitos aproveitadores, viu, Rodney? Surgem os aproveitadores, pessoas que não precisam desses benefícios, né? E que querem se aproveitar, querem um perdão de coisas que são antigas, que não tem nada a ver com a crise, que não, né? Então, assim, nós temos que estar também preocupados que nesse momento, infelizmente, nesses momentos também surgem os aproveitadores, e na área tributária e aduaneira não é diferente, surge também. Perfeito. Nosso tempo está chegando aqui ao final, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, mas eu gostaria de deixar registrado aqui uma pergunta que foi repetida aqui no chat 3 vezes, que o pessoal preocupado com as moedas digitais. Como que a Receita está enxergando essa problemática da tributação das moedas digitais? Sei que aqui o tempo é curto, mas faça uma colocação pontual. Olha, nesse tempo curto eu posso dizer o seguinte, a Receita recentemente divulgou um relatório sobre essas negociações de moedas digitais, são valores que beiram 100 bilhões, e é preciso pensar, e aí não tem jeito, vai ter que ser algo que pense nessa movimentação. Ela já criou mecanismos, já identificou as movimentações que precisam ser registradas, né? São valores significativos e que talvez, provavelmente, terão que ser objeto de algum tributo específico. E aí já tem o IOF, pode ser uma contribuição sobre movimentação, mas há muita crítica, mas o IOF está aí para isso. Eu acho que a Receita já tem instrumentos para instituir tributos sobre essas moedas digitais. É questão de vontade política. Legal. Mauro, infelizmente, nosso tempo está chegando aqui ao final. Eu gostaria, em nome da Emiló e da professora Eliane Ottaviano, de agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição de bater esse papo aqui com a gente, muito esclarecedor, muito enriquecedor, e está convidado para, quando quiser, retornar aqui para a gente poder discutir com mais tempo e sinta-se em casa. Eu fico feliz com o convite, foi um prazer aí discutir durante essa 1 hora com o pessoal da Emiló, com você, com todos que estão nos assistindo. Quando quiserem fazer algum tipo de convite, estamos à vontade, lá na Unafisco Nacional, para que eu sou auditor fiscal da Receita, e sou presidente da Unafisco Nacional, mas quero esclarecer agora no encerramento que as 10 medidas é um trabalho de 6 entidades, e não só da Unafisco. É um trabalho da Unafisco Nacional, do Sindifisco Nacional, da Febrafit, Fenafisco, Fenafim e Anfip. Então, são 6 entidades que se reuniram, debateram durante muitas horas e apresentaram essas medidas aí para a sociedade. Então, visitem o website 10medidastributarias.org.br. Isso vai estar lá detalhado, as entidades estão apoiando. Agradeço aí a quem teve a paciência de nos acompanhar. Agradeço a sua condução firme aí, Rodney, e fico à disposição. Muito obrigado, Mauro. Espero ver